Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O que é TDAH? O TDAH é um transtorno neurobiológico com grande participação genética, isto é, existem chances maiores de ele ser herdado, que tem início na infância e que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida, e se caracteriza por 3 grupos de alteração: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Os principais sintomas do TDAH são dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Estes sintomas ocorrem em intensidade e em combinações variadas. Por exemplo, quando uma criança com TDAH pode ser predominantemente desatenta e menos hiperativa e impulsa, enquanto outra criança apresenta a hiperatividade e impulsividade em maior expressão do que a desatenção. No passado, considerava-se a hiperatividade o sintoma principal do TDAH. Com o avanço no conhecimento e diagnóstico deste transtorno, passou-se a dar importância central à dificuldade de atenção, presente em algum grau e em todos os casos. Um outro aspecto que nos ajuda a diferenciar o TDAH de outras condições é a incapacidade de modulação dos sintomas. Dada a natureza neurobiológica orgânica do transtorno, a criança não consegue controlar, modular os sintomas e eles ocorrem em qualquer contexto. Para ser TDAH, os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade se manifestarão em qualquer lugar, casa, escola, clube e em qualquer companhia, pais, avós, colegas, professores. É pouco provável que uma criança com comportamento angelical em sua casa e que se transforma em um verdadeiro capetinha na escola apresente TDAH. Da mesma forma, aquela criança que, estando com os avós, é muito bem comportada, mas com os pais fica irreconhecível, agitada e desatenta, nesses casos, outros fatores estariam atuando, desencadeando o comportamento. O que se entende por hiperatividade? Hiperatividade é o aumento da atividade motora. A pessoa hiperativa é inquieta e está quase constantemente em movimento. Quando se trata de criança, os professores descrevem que ela se levanta da carteira a todo instante, mexe com um ou com outro, fala muito, parece que é elétrica ou que está com o motorzinho ligado o tempo todo. Raramente consegue ficar sentada, mas se é obrigada a permanecer sentada, se revira, bate com os pés, mexe com as mãos ou então acaba adormecendo. Dificilmente consegue se interessar por uma brincadeira em que tenha que ficar quieta, mas está sempre correndo, subindo em móveis, árvores e frequentemente em locais perigosos. O que é impulsividade? Impulsividade é a deficiência no controle dos impulsos, é agir antes de pensar. Curiosamente, embora compreenda o significado da palavra impulsividade, muitas vezes os pais não reconhecem a sua ocorrência no filho com TDAH. Queixam-se de que a criança responde antes que terminem a pergunta, age ou fala por impulso e só depois pensa o que fez. É atirado, agressivo, impaciente, irritado e explosivo. Todas estas queixas referem-se diretamente à impulsividade, presente com alguma frequência na criança, no adolescente e no adulto com TDAH. E a desatenção, como se apresenta? Considerado um elemento principal para o diagnóstico, a desatenção pode ser menos evidente para os pais. A hiperatividade e a impulsividade são mais facilmente percebidas, muitas vezes já num primeiro olhar. A desatenção é muitas vezes sutil. Se manifesta, por exemplo, na criança pequena que não consegue brincar, poucos minutos que seja, com um brinquedo só, no escolar que perde seus pertences com muita frequência, ou ainda na adolescente que se queixa dos brancos nas provas.
Quando os pais identificam a desatenção, se queixam de forma variada. Doutor, o menino parece não ouvir, sonha acordado, vive no mundo da lua. Não termina tarefas ou demora uma eternidade. Muda de uma atividade incompleta para outra. Perde suas coisas, esquece recados, não fixa conhecimentos, se distrai com muita facilidade. Tem dificuldade para seguir instruções, mas muitas vezes só os professores é que percebem a dificuldade de atenção da criança, através da observação do seu comportamento em sala de aula. Por essa razão, os pais que suspeitam que a criança tenha TDAH devem obter mais informação com os professores antes de procurar o especialista. O especialista, por sua vez, deve reportar-se também aos professores antes. Critérios de diagnóstico na infância e adolescência. O diagnóstico do TDAH é clínico, devendo ser feito por médicos especialistas no assunto, com ou sem auxílio de uma equipe, que pode ser composta por neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo, mas todo o diagnóstico deve seguir os seguintes passos: entrevista com os pais, levantamento das queixas e sintomas sobre o comportamento da criança em casa e em atividades sociais, entrevista com os professores, relatos sobre o comportamento da criança, escola, levantamento das queixas, sintomas, desempenho escolar, relacionamento adulto e crianças. Avaliação e observação da criança no consultório, avaliação neuropsicológica, avaliação psicopedagógica. Indicação de possíveis tratamentos na infância e adolescência. O consenso atual é de que o tratamento do TDAH deve ser multimodal. O tratamento multimodal compreende o uso de medicamentos específicos, psicoestimulantes, educação dos pais e do portador sobre o diagnóstico e tratamento do transtorno, além de uma série de orientações adicionais para serem aplicadas em casa e na escola. Educação sobre diagnóstico e tratamento, tratamento medicamentoso e terapias complementares. O tratamento para TDAH é muito importante. Em um futuro não muito distante, transformar as características peculiares da criança com TDAH em características positivas. Grande capacidade para solucionar problemas. Facilidade para começar novos projetos. Criatividade. Sonhador. Sentimento de proteção. Imaginação fértil. Extremos. Variação de pensamento. Percepção. Sensibilidade a estímulos. Velocidade de raciocínio. Hiperfoco. Fluxo de ideias. Positividade. Companheiro. Agilidade. Facilidade para resolver problemas. Persistência. Desbravador. Revolucionário. Carismático. Destemido. Agitado. Intuitivo.
Se existe a possibilidade para que a criança e adolescente com TDAH tenham um mundo colorido, por que vamos descolorir? O diagnóstico não define quem eu sou. O diagnóstico permite que você entenda algumas coisas sobre mim. Assim como todo mundo, eu tenho minha história. Eu sou diferente, sou único. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. You're a student. Your student. Your student.